pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 4, aulas 3 e 4, volume do prisma reto. Objetivos de aprendizagem: construir fórmulas para o cálculo de volume de prismas retos de base triangular e resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prismas retos de base triangular e construir fórmulas para o cálculo de volume de prismas retos de base quadrangular e resolver problemas envolvendo o cálculo de volume de prismas retos na base quadrangular. Estamos na apostila Aprender Sempre, volume 2, na página 101. Habilidades: resolver e elaborar situações-problemas que envolvam medidas de volumes de prisma e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Primeiramente, vamos retomar o que é área e volume de alguns sólidos geométricos. O primeiro sólido geométrico que a gente vai estudar é o prisma de base quadrangular. Então, esse é um prisma de base quadrangular. Essa medida aqui é o lado do meu prisma, da base. Aqui também vai ser o lado da minha base. Aqui vai ser a altura do meu prisma. Então, vamos para as fórmulas de área e volume. A área da base é igual ao lado ao quadrado, porque é um quadrado, então a área da base é L ao quadrado. Agora, a área lateral, que são essas quatro aqui em voltas, que são um retângulo, como eu tenho quatro lados, então é 4 vezes base vezes altura. Então, a área lateral é 4 vezes base vezes altura. Agora, a área total do meu prisma de base quadrangular é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, eu preciso da área da base e preciso também da área lateral para eu calcular a área total. E vamos para substituindo a área da base e a área lateral. Então, a área total fica 2 vezes L ao quadrado mais 4 vezes base vezes altura. E também eu vou calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume fica, a área da base é L ao quadrado vezes a altura. Agora, vamos para o prisma de base retangular. Então, agora a base é um retângulo. Então, vamos para medidas. Aqui vamos falar que é a medida A, que é o comprimento. Aqui é a medida B, que é a largura. E vamos colocar o H de altura. Então, A, B e H. A área da base, como é um retângulo, fica A vezes o B. A área lateral, como eu tenho 4 retângulos, então a área lateral é 4 vezes base vezes altura. E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base. A área da base é A vezes o B, então fica 2 vezes AB. Mais a área lateral aqui fica 4 vezes B vezes o H. E vamos para o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é a multiplicação dos meus 3 valores, que é A vezes o B vezes o H. Terceiro sólido é o prisma de base triangular. Então, agora a base desse prisma é
triangular. Vamos falar que o lado dessa minha base é o B. E a altura do meu prisma é o H. Então, vamos calcular a área da base. A área da base, como é um triângulo, a área de um triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse L é o lado, então é o valor do meu B. O B é igual ao lado. A área lateral, como é um retângulo, é base vezes altura. Então, a área total do meu prisma de base triangular são 2 triângulos e 3 retângulos. Então, é 2 vezes a área da base, mais 3 vezes a área lateral. Substituindo, fica a área total igual 2 vezes a área da base, que é raiz de 2, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes base vezes altura. E agora o volume é a área da base vezes altura. A área da base é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Atividade 1. Caro estudante, os prismas são sólidos geométricos formados por faces laterais, as quais são paralelogramos que possuem duas bases poligonais congruentes e paralelas. Nesta atividade, vamos explorar alguns conceitos de geometria plana, a partir de um prisma reto e associá-los ao significado dos prismas retos. A partir dessa retomada, pretende-se que você construa modelos para calcular o volume de prisma de base triangular, neste caso, um triângulo equilátero. Então, temos aqui um sólido geométrico, que é um prisma de base triangular. A partir das observações do prisma reto de base triangular, determine a quantidade de vértices, arestas e faces. Vértices são as quinas do meu sólido. Então, quantos vértices eu tenho? Então, eu tenho 6 vértices. As arestas é o ligamento dos meus vértices. Então, eu tenho 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. E faces? Eu tenho uma aqui embaixo, 2 em cima e 3 em volta. Então, fica 5 faces. Então, eu tenho 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. B. O nome dos polígonos da faces. Então, vemos que eu tenho 3 retângulos e 2 triângulos equiláteros. Agora, uma fórmula para calcular a área da base. Neste caso, do triângulo equilátero, então, a área do meu triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, fica como área da base do meu prisma. E uma fórmula para calcular a área da face, nesse caso o retângulo, então é a área do retângulo. Então, a área fica base vezes altura. E uma fórmula para calcular a área total desse prisma, então a área total é 2 vezes a área do meu triângulo, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes a área do meu retângulo, que é 3 vezes base vezes altura. E agora o significado de área e volume. Área e volume. A área é um valor numérico positivo de uma região limitada. No caso do prisma, em questão é a parte superficial do prisma.
E volume é um corpo, é a quantidade de espaço que ocupa esse corpo. Agora, 2. O sólido geométrico apresentado abaixo é um prisma reto de base quadrada. Vamos explorar nele os elementos que exploramos no prisma reto de base triangular. Então, esse é de base retangular, base quadrada. A partir das observações do prisma reto de base quadrangular, determine a quantidade de vértices, arestas e faces. Então, os vértices são as quinas, as arestas são as ligações dos meus vértices e as faces. Então, portanto, eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. O nome dos polígonos dessas faces, o que eu tenho? Eu tenho 2 quadrados e 4 retângulos. Quadrados em cima e embaixo e os retângulos na lateral. C. Uma fórmula para calcular a área da base. Neste caso, a área da base do meu quadrado. Então, é área igual L ao quadrado. É lado ao quadrado. D. Uma fórmula para calcular a área da face. A área da face não é o retângulo? Então, a área do meu retângulo. A área igual base vezes a altura. E uma fórmula para calcular a área total do meu prisma. Então, eu tenho 2 quadrados e 4 retângulos. Então, a área total é 2 quadrados, que é 2 vezes lado ao quadrado, e 4 retângulos, que é 4 vezes base vezes altura. Agora, uma fórmula para calcular o volume desse prisma reto. O volume é a área da base vezes a altura. 3. Dados os prismas retos de base triangular e quadrangular, calcule a área lateral, a área da base, a área total e o seu volume. Então, vamos calcular do meu prisma de base quadrangular primeiro e depois a gente calcula do meu prisma de base triangular. Então, aqui na minha base eu tenho 4, largura 4 e altura 10. Primeiro, vamos calcular a área da base. A área da base é um quadrado, então a área da base igual L ao quadrado, lado ao quadrado. O lado é 4, então fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes o 4, que dá, então, 16 metros quadrados. Agora, vamos para a área lateral. A área lateral é base vezes altura. Base eu tenho 4 e altura 10, então fica 4 vezes o 10. E 4 vezes o 10 é 40 metros quadrados. Agora, a gente vai para a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais 4 vezes a área lateral. Então, fica 2 vezes o 16 e 4 vezes o 40, que dá, no caso, 192 metros quadrados. Agora, o volume é a área da base vezes a altura, igual. A área da base é 16, a altura é 10, então fica 16 vezes o 10. E 16 vezes o 10, então eu tenho um volume de 160 metros cúbicos. Agora, vamos fazer esse 2 aqui, que é o prisma reto de base triangular, sendo que a base é um triângulo equilátero. Base eu tenho 5 centímetros e a altura eu tenho 10 centímetros. Calculando sua área lateral, a sua área da base, a área total e o volume, vamos calcular primeiro a área da base. A área da base igual lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O valor do meu lado, vamos colocar 5 centímetros. Então, fica a área da base igual
5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 5 ao quadrado é 5 vezes o 5. E 5 vezes o 5 é 25. Então, fica 25 raiz de 3 sobre 4. No lugar do raiz de 3, a gente vai colocar 1,73 aproximado. Então, 25 vezes 1,73 dividido por 4 dá aproximado 10,81 centímetros quadrados. Então, a área da base. Agora, vamos para a área lateral. A área lateral é um retângulo, então é base vezes altura. A base é 5 e a altura é 10, então fica 5 vezes o 10. E 5 vezes o 10 é 50 centímetros quadrados. Agora vamos para a área total. A área total é feita de 2 vezes a área da base mais 3 vezes a área lateral, porque é feita de 2 triângulos e 3 retângulos. 2 vezes a área da base. A área da base é 10,85 e a área lateral é 50. Então, fica 2 vezes 10,81 mais 3 vezes o 50. 2 vezes 10,81 e 3 vezes o 50, que no caso dá 21,62 mais 150. Somando, fica então uma área total de 171,62 centímetros quadrados. Agora vamos para o volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo equilátero, então fica lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugar do lado, eu vou colocar 5. E no lugar da altura, eu vou colocar 10. Então, fica 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes o 10. Esse daqui a gente já calculou, que é 10,81. Então, fica 10,81 vezes o 10, que dá um volume de 108,1 centímetros cúbicos. 4. AP de 2015. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos em formato de prisma, cuja base é um quadrado de área 0,25 decímetro quadrado. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, se a altura de cada copo é de 1,2 decímetros, então a quantidade de copos equivalentes a uma jarra de 1,8 litros é... Primeiro eu tenho que calcular o volume do meu prisma. Ele já fala que a base é 0,25 e que a altura desse copo é de 1,2. Então, o volume é lado ao quadrado vezes a altura. O lado eu já tenho que é 0,25. Agora multiplica por 1,2. Então, fica 0,25 vezes 1,2, que é um volume de 0,3 decímetros cúbicos. Ele fala que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 0,3 decímetros cúbicos é igual a 0,3 litros. Então, agora eu vou pegar essa minha jarra e dividir pela quantidade do copo. Então, vai ficar 1,8 dividido por 0,3, que no caso dá 6 copos, que é a alternativa, então, B. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.